Janela Esportiva. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Vica Esporte. Futebol e cidadania. Um abraço a você que acompanha a partir de agora a nossa Janela Esportiva. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2019. Grande abraço para a nossa produção ali, o Lecoque, o Marcelo, a Rose e lá na Rádio Cultura M, o Marinho Rosa. Grande abraço para o Marinho Rosa, espalhando o som aí da Janela Esportiva para todo o Brasil. E a gente conversava aqui com o Marquinhos, com o nosso convidado, que daqui a pouco a gente apresenta ele, sobre o jogo de ontem da Liga dos Campeões da Europa, né? O jogo entre Juventus e Ajax. E a vitória do Ajax dentro de Turim, da poderosa equipe da Juventus, que contratou o Cristiano Ronaldo para ganhar a Liga dos Campeões, e o futebol apresentado pelo time holandês, que do jeito que nós estamos vendo o futebol brasileiro, o futebol apresentado pelo Ajax nos enche os olhos, né? De ver aquele futebol rápido, futebol envolvente, de toque de bola, e o time nem se preocupou se joga em Madrid, se joga em Turim. Pela primeira vez na história a gente vê um time eliminando Juventus e Real Madrid no mesmo torneio. E o Ajax conseguiu essa façanha, jogando um futebol vistoso, bonito. E aí a gente volta para o nosso futebol brasileiro, que é um futebol ridículo, futebol de retranca, futebol ruim. Se você pega lances, você vai ver os melhores lances da partida, é um lance para um lance para outro. Ontem, a Juventus saiu na frente e fez um gol que poderia desestabilizar o jovem time do Ajax, nada disso aconteceu. O time continuou no seu futebol, tocando bola envolvente, virou o jogo e com autoridade eliminou a Juventus dentro de Turim. Já tinha feito história eliminando o Real Madrid lá dentro do Santiago Bernabéu. E ontem confirmou seu grande futebol, o grande momento que vive o time holandês. E o Ajax, que é um time de muita tradição na Holanda, tradição no futebol europeu, mas está bem longe de ser um Real Madrid, um Barcelona, uma Juventus ou um Bayern de Munique. Mas conseguiu implantar um futebol muito bonito. Será que o futebol brasileiro não pode fazer a mesma coisa? Será que não temos aqui jogadores que possam fazer isso? Ou os treinadores preferem jogar lá atrás, segurando aquele 0-0 horroroso, aquele jogo que você vê e não te dá sono, né? Então eu acho que se o futebol brasileiro precisa ser estudado, como dizem os técnicos modernos, o futebol hoje precisa ser estudado, estudem esse time do Ajax, copiem o futebol do time holandês. Esse sim é o futebol que se assemelha muito ao futebol brasileiro de outros tempos. Não esse futebol vergonhoso e cheio de retranca que a gente vê todo dia e toda hora na televisão ou mesmo indo ao estádio de futebol. Copiem esse time do Ajax jogando futebol. Esse é um pouco do retrato do que era o futebol brasileiro lá atrás. Eu acho que estudar futebol é importante, mas é importante também jogar buscando gol. Não lá atrás, todo mundo segurando o 0-0 num futebol ridículo e horroroso de ser visto. Marcos Chiocchini, um grande abraço para você e o seu primeiro destaque. Semana aí de trabalho da diretoria da Feover para anunciar jogadores. O volante Daniel, volante meia Daniel, já é a informação que a gente tem, que já estaria na cidade de Araraquara e já trabalhando com o elenco. E vamos aguardar aí as próximas contratações, né? Ainda alguns jogadores da Feover sendo negociados. A situação ainda não está definida sobre a ida do Igor Militão para o Guarani de Campinas, mas as possibilidades são grandes, até mesmo por ser conterrâneo do Fernando Fumagalli. O Fumagalli hoje é diretor do Guarani. O Fumagalli viu ele atuando em alguns jogos da Ferroviária, vem acompanhando o futebol do Militão já desde o ano passado. Vamos aguardar aí, mas o destino do Militão deve ser mesmo o Guarani de Campinas. E um final de semana e feriado de atividades das equipes da Ferroviária de base, a começar já de amanhã do Sub-20, mas daqui a pouco a gente fala aqui na Janela Esportiva. E você vai mandando a sua mensagem para cá através do WhatsApp, hein? O número é o 997963867.
99796-3867. Faça o programa junto com a gente, mandando a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta para a gente aqui da Janela Esportiva. Estamos recebendo aqui mais uma vez o técnico René Benassi, ele que é o técnico do time da Uniara Futsal de Araraquara. René, um prazer recebê-lo de novo aqui na Janela Esportiva para falar do futsal, do momento do futsal da Uniara e também a gente falar do futebol aí, né? Eu comecei com esse comentário do Ajax para a gente falar não só do futsal, mas também do futebol. Um abraço e prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Marcos Chiocchini. E o futsal que amanhã tem jogo também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui na Janela Esportiva, mas o basquetebol masculino de Araraquara Fundesporte se prepara aí para 2 compromissos em Santa Catarina. Amanhã já pega a estrada por volta das 21 horas, vai de ônibus até Santa Catarina, onde na sexta-feira enfrenta Brusque em Brusque, permanece em Santa Catarina e no domingo 11 da manhã enfrenta Joinville. Já o basquete feminino do SESI se prepara para o jogo contra a equipe de São Bernardo, sábado aqui no Gigantão, 7 horas da noite. Time comandado pelo técnico Daniel Watf, que esteve conosco ontem aqui na TV Cultura Paulista, vem de 3 vitórias, tenta a 4ª vitória aí para dar uma arrancada importante aí na classificação, já que depois terá aí uma sequência fora de casa bastante difícil. Na verdade são 3 ou 4 partidas fora? 4 fora. 4 partidas fora, né? Então, ontem o Daniel Watf esteve aqui e falou se o time vencer aqui, né, Marquinhos, e conseguir 2 resultados de vitória fora, será um grande negócio, 50% fora, né? Das 18 jogos, 10 vitórias, 11 colocaria o time no playoff. O Daniel falou ontem, vamos aí, o time tem 3 vitórias no campeonato, busca aí uma arrancada aí dentro do Campeonato Brasileiro. Tá certo, boa sorte para o basquete feminino e também para o basquete masculino de Araraquara. René, e o futsal da Uniara? O futsal, nós temos um jogo importante amanhã contra a Hortolândia, às 20 horas no Gigantão. Precisamos voltar a pontuar, nós tivemos uma derrota muito dura em Campinas para o Pulo, né? Mas neste começo de ano nós estamos tendo muitos problemas, né? Tivemos 3 jogadores que saíram para outras equipes. No jogo contra o Pulo, o Nenê e o Thales com dengue, o Fabião lesionado, 3 jogadores da mesma posição. Esperamos ter um elenco maior para os próximos 2, 3 jogos. Agora, a derrota para o Pulo do Gato foi 6-1. 6-1. Mesmo com todos os problemas, foi uma derrota doída, né? Então, os jogos em Campinas são jogos que costumam ter um pouco mais de gols, né? Uma quadra um pouco menor, só lá e na ABB que é permitido, né? O Pulo coloca uma intensidade muito grande, acaba sendo um jogo muito aberto, né? E nós nos últimos anos tínhamos conseguido bons resultados com o Pulo, né? Mas desta vez, nosso sistema de defesa não funcionou. E agora esse compromisso contra a Hortolândia amanhã, para reequilibrar a campanha, né, René? Que começou bem, né? Principalmente em casa, vencendo Mogi das Cruzes, pelo placar que vocês fizeram. Para reequilibrar essa campanha, uma vitória amanhã será de fundamental importância. Com certeza, né? Com uma vitória amanhã, nós iríamos a 7 pontos. A meta na primeira fase é fazer de 12 a 13 pontos. Com esta pontuação, nós estaremos classificados entre os 8, que é o primeiro objetivo agora, e ficou bem complicado com o desmanche da equipe. Ô René, saindo um pouquinho do futsal e falando do futebol, esse time do Ajax aí que está sendo comentado no mundo inteiro, né? Um time que joga um futebol bonito, gostoso de se ver. Você assiste jogo do Ajax e enche os olhos, né? Toque de bola. Você acha que pode ser feito aqui no Brasil também? Eu concordo com tudo que você falou, né, sobre o Ajax. E o Ajax é um time que dá para se espelhar no Brasil por um motivo. No futebol brasileiro se reclama muito quando você faz uma campanha boa, os times vêm, contratam seus jogadores, você não consegue dar uma sequência num segundo ano. No Ajax também acontece isso daí. Quando eles têm boas campanhas, Barcelona, Real Madrid, acabam contratando os jogadores deles e eles têm um desmanche. E mesmo assim eles conseguem ter uma base forte, conseguiram se impor contra Juventus e Real Madrid, e acho que foi uma lição. E uma coisa muito interessante nessa Champions, podemos ter os 4 semifinalistas que gostam da bola, né? Se o Manchester City e o Liverpool confirmar a classificação hoje, Barcelona e Ajax, os 4 querem a bola. Diferentemente de Atlético de Madrid, Juventus, os times do Mourinho e os times brasileiros que não gostam da bola e querem contra-atacar.
Na verdade, o futebol brasileiro gosta que o adversário fique com a bola e o primeiro objetivo é marcar. Marcação para depois sair para o jogo. Isso que tem feito do futebol brasileiro esse momento ruim, né? A gente vê as categorias de base, sub-20, sub-17, não consegue classificação nem no sul-americano. Nem aqui no nosso campeonato sul-americano a gente consegue vaga para o Mundial. O sub-20 foi uma vergonha, né, Marquinhos? E o sub-17 só tem vaga garantida porque vai ser aqui, né, Marquinhos? Sim, o Mundial vai ser no Brasil. Então, por isso que ganhou a vaga, porque senão estaria fora. Sim. Não consegue classificar num grupo de 10 seleções, entre os 6 o Brasil não consegue ficar. E o pessoal mandando mensagem aqui já no Facebook, fica o WhatsApp também para o pessoal mandar mensagem, hein? 99796-3867, 99796-3867. Luiz Comanini pergunta para você, Vaguinho. Gostaria de saber do meu amigo Vaguinho, se em 82, quando o Brasil perdeu para a Itália e a mesma foi campeã, a opinião dele era a mesma? A minha é a mesma. Aquele futebol da seleção brasileira, ali sepultaram o futebol brasileiro. Começou ali. Teve uma época ainda mais para frente de um futebol bonito, mas ali começaram com aquela história de que é melhor jogar feio e vencer do que jogar bonito e ganhar. Só que na Copa do Mundo é um torneio totalmente diferente. Você faz um jogo ruim, adeus. Mas se você tem uma seleção daquela lá com uma sequência, o Brasil ganharia com tranquilidade uma Copa do Mundo. É que não tem sequência. Depois de 4 anos é desfeita a seleção brasileira. Mas você pega um time de futebol para jogar um futebol bonito como aquela seleção jogava, você ganha campeonato um atrás do outro. Você concorda, René? Perfeitamente. Coloca a Copa do Mundo aí com 38 rodadas e coloca aquela seleção de 82 para jogar. Das 38 ela vai ganhar lá 27, 28 rodadas, 30. Vão ter 2, 3 zebras, ela vai ser campeã com 90 pontos. Exatamente. O pessoal costuma falar da seleção brasileira de 82 que não ganhou a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é num campeonato às vezes injusto. Você está mal um jogo e você perde o título, perde a vaga. A seleção da Itália, na primeira fase de 82, ela se classificou por causa de um gol. Ela empatou as 3 partidas, a Itália. As 3 partidas da primeira fase. Caiu num grupo com Argentina e Brasil, venceu a Argentina e depois venceu o Brasil. Foi ali, no jogo contra a Argentina, que o time da Itália conseguiu jogar um futebol e apareceu o Paulo Rossi. Mas até então, o futebol brasileiro encantou o mundo inteiro. Eu prefiro aquele futebol mesmo perdendo. Quem mandou O Luiz Comanini. Luiz Comanini. Eu prefiro perder jogando do jeito que a seleção brasileira jogava em 82 do que ganhar uma Copa do Mundo como o Brasil ganhou em 94, com aquele futebol ruinzinho, né? E dá para ter uma mescla também, né? Porque em 2002 nós tivemos uma boa parte tática, tínhamos um sistema defensivo forte, com Roque Júnior, Lúcio e Edmilson principalmente, né? Mas tínhamos um trio de ataque formidável, né? Os 2 Ronaldo e o Rivaldo. Sim. E o Brasil queria a bola também em 2006, o Brasil ficava com a bola. Exatamente. Ou nós iríamos colocar o Rivaldo e o Ronaldo para correr atrás de lateral adversário, igual se faz hoje em dia. Hoje, você pergunta para aquele torcedor da época lá de 82, escale a seleção de 82 que ela não foi campeão. O torcedor escala assim, mas rapidinho, e fala de 94. Ele não vai saber. Às vezes vai ter dificuldade para escalar a seleção de 94, que foi a campeã. E o Zé Paulo Nascimento também, bom dia, campeões da bola. Assino embaixo tudo que o Vaguinho falou sobre o futebol. E também acho que o futebol está muito cheio de frescura. O cara toma chapéu ou algo diferente, fica nervosinho, já quer brigar, etc. Na verdade porque o jogador faz uma gracinha ali e tal, né? Mas esse que é o legal do futebol. Fez uma gracinha ali, sabe como é que você combate isso? Fazendo uma gracinha em cima dele também, né, René? E não partindo para a violência. É lógico que, geralmente, quem faz a gracinha está ganhando. Está ganhando. Eu não vejo ninguém fazer gracinha quando o jogo está empatado. Ou perdendo. Exato. Você pega o Neymar aí. O Neymar, ele vai jogar um jogo quando ele faz uma gracinha, quando o placar está dilatado. 3, 4-0, ele começa a fazer a gracinha dele. Manda ele fazer a hora que está 0-0. Não faz, não. Então, o jogador aproveita do resultado da partida, do momento. Um abraço também à família Nery lá em América nos acompanhando. A gente falou do Zé Paulo aqui, o Carlos Guerreiro, o Júlio César aqui, o Julião mandando um abraço para o Renê. O Julião que joga de goleiro também está sempre ligado aí. Os campeões da bola, manda um abraço para meu amigo Renê Benassi. Um abraço aí ao Renê do Júlio. E ao Egídio também está acompanhando.
Futsal de Araraquara joga segunda-feira também pela taça regional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Contra a Ibaté também, convocar a torcida. E amanhã, também já nos próximos blocos, convocar a torcida. Tem futsal amanhã e tem futsal segunda-feira no Gigantão. Legal, bacana. E aí a gente convoca o torcedor, né, Marquinhos? Para comparecer ao Gigantão e prestigiar. Ô, Renê, quando você pega a tabela do futsal, você faz uma projeção assim, ó, esse jogo nós podemos ganhar, esse aqui temos que ganhar, esse aqui a gente descarta uma vitória porque o time é melhor. Dá uma projeção de pontuação? Nós fazemos, né, principalmente pela qualidade das equipes e aonde é o jogo, né? Geralmente em Araraquara a gente, tirando o Magnus e o Corinthians, a gente sempre coloca que nós vamos pontuar, ou 1 ponto ou 3 pontos, né? Fora de casa a gente tenta ponderar algumas coisas. Mas fazemos, sim, e nós sabemos mais ou menos a pontuação que nos classifica para a segunda fase com retrospectiva dos últimos anos. Isso é bacana. Tem adversário que você fala assim, ó, não tem jeito de ganhar desse time, né? Só se for assim, então você não coloca ali pontuação nesse jogo, né, Marquinhos? Então depende da partida. Isso, o jogo difícil, principalmente esse contra a equipe de Campinas, o placar que a gente até comentou foi dilatado, mas era um jogo já difícil, né? Mas como o próprio Renê depois vai poder explicar durante o programa, ele passou por uma dificuldade aí de desmanche do time no meio do campeonato, né? De propostas que hoje, por falta, já tem os apoios, a gente pode dizer que não são nem apoios e patrocinadores, são amigos, né? Que acreditam no trabalho do futsal de Araraquara, o trabalho sério de Araraquara, que mantém aí os patrocínios também ajudando aí o time de Araraquara. E o time vai passando por uma remontagem dentro do campeonato. Aproveitar para mandar um abraço aí para o Guilherme Luan, para o Juninho, o Joma Júnior, Joma Paio, todo mundo aí, o pessoal lá da Carreta, exclusivo, está sempre acompanhando a gente, estão sempre ligados aí nos campeões da bola aqui na janela esportiva. Da Carreta. Aquela carreta que circula a cidade aí? Estão sempre ligados na gente. Bacana. O pessoal está sempre ligadinho aí nos campeões da bola, tem a carreta na fonte, tem a carreta nos bairros aí, então estão sempre ligados aí nos campeões da bola. Um abraço a esse pessoal. Gente, legal. Malabarista, só atletas, viu? Porque a corrida que aqueles bonecos fazem, eles né? Desce, né? Começa a dançar. Desce, bacana corre, pra caramba. Parabéns pra esse pessoal aí. Trazer aquela rapaziada um dia aqui pra dar entrevista. Tem que mandar ver como eles se preparam fisicamente. Pra vir fantasiado, né? Fantasiado e ensinar o Marcelão a dar aquela corrida lá. Tem uma pergunta pro Renê aqui, que é do Rodrigo Soró. Tá perguntando pra você. Renê, qual é a diferença entre a Copa Paulista e a Liga Paulista? A Copa Paulista não tem os times grandes, né? Magnus e Corinthians. Nesse primeiro semestre eles se dedicam mais à Liga Nacional, no qual o Corinthians jogou na última rodada e perdeu do Tubarão, né? 5-1. E a Copa vai até o mês 6, as finais, na primeira quinzena. Depois, na segunda quinzena do mês 6, começa a Liga Paulista com os grandes. E o Soró está me falando aqui também que, acho que é segunda-feira também, o Bueno de Andrada joga contra a Santa Box. Acho que deve ser rodada dupla no Gigantão, né? Porque as duas equipes da cidade de Araraquara aí participando aqui, que representam aqui, que no caso o Bueno é um distrito de Araraquara. Então teremos aí vários jogos no Gigantão. A gente ia falar de Araraquara, que vai jogar contra a Ibaté, que é o time comandado e bem comandado aí pelo Egídio. Chegou nas finais ano passado, né? Chegou na decisão do ano passado. E tomara que nesse ano chegue de novo aí nas cabeças. Tomara. E nós vamos para o nosso primeiro intervalo, Primeiro intervalo da Janela Esportiva. E na sequência a gente continua conversando com o Renê e destacando o futebol pelo Brasil. Hoje tem Copa do Brasil, hein? Tem o Santos, o Corinthians em campo. E a gente fala daqui a pouquinho desses jogos de hoje pelo futebol brasileiro. Um instante, a gente já volta. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888.
A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177-8095 e agende uma visita. Vic Esporte, futebol e cidadania. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prates, você vai gostar. Suco Prates é da fruta para o copo. Beba Suco Prates, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prates 100% natural. Prates. Suco Prates é da fruta para o copo. E nós estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva e saboreando o delicioso Suco Prates. Hoje, sabor laranja, Marquinhos. Laranja, muito bom. Muito bom, esse é gostoso mesmo, hein? E você continue mandando a sua mensagem para cá, hein? WhatsApp 99796-3867. Só completando o que eu disse lá do Ajax, o Ajax eliminou a Juventus ontem na Liga dos Campeões da Europa, vencendo por 2-1 lá em Turim, né? Havia empatado o primeiro jogo em Amsterdã, lá na Holanda, 1-1, e ontem venceu por 2-1. O Ajax está na fase semifinal. O seu adversário sai do jogo de hoje, entre Manchester City e Tottenham. Duelo inglês aí no primeiro jogo, o Tottenham venceu por 1-0. Hoje o jogo é em Manchester. E tivemos a vitória do Barcelona em cima do Manchester United ontem, 3-0. Um golaço do Messi, um golaço do Felipe Coutinho e um frangaço do goleiro, né? Um frangaço do goleiro do Manchester. O Barcelona passa, havia vencido também o primeiro jogo lá em Manchester por 1-0. E hoje saiu o adversário do Barcelona do jogo Porto e Liverpool, lá no estádio do Dragão, lá em Porto, Portugal. 2-0 para o Liverpool no primeiro jogo. O time inglês deve confirmar esse favoritismo e avançar. E teríamos, como o René disse, hein? Já pensou Liverpool e Barcelona, Manchester City e Ajax? Seriam duas semifinais sensacionais, hein? Interessante, né? Como eu tinha falado, são 4 times que gostam da posse de bola. Nós teremos jogos abertos, acredito, com várias oportunidades de gol, né? Diferentemente de você assistir uma Juventus contra Atlético de Madrid, né? Ou os times do Mourinho e assim por diante. René,
Até mesmo pela eliminação da Juventus, pelo investimento que ela fez na contratação do Cristiano Ronaldo. Na sua opinião, como técnico e amante do esporte, que foi uma decepção? Então, não sei se chega a ser uma decepção, né? Eu gosto muito do momento. E eu acho, no momento, o Ajax melhor do que a Juventus. Ele provou isso aí no decorrer da liga, né? Eu acho que a Juventus precisa contratar pelo menos um dos dois laterais, ser um pouco mais apoiador, os dois são mais defensivos, né? Eu acho que eles têm que ter um meia que dê uma qualidade melhor no último passe. O Dybala é mais um extremo e não tem toda essa qualidade, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo precisa de uns 2, 3 para ajudar ele. Precisa. E também no centroavante, porque o Mandzukic não é assim um grande... Quando tinha o Higuaín lá, o Higuaín resolvia o problema. Embora não seja um jogador assim para jogar na seleção da Argentina, na Juventus ele foi artilheiro disparado, né? Você tem razão, e ontem teve um agravante, o Mandzukic ainda não jogou, né? Você pega um meio de campo que tem o Matuidi, ele é mais um carregador de piano. Na seleção da França ele fazia um extremo e compunha o meio para os outros dois jogadores, né? O Griezmann e o Mbappé não tem que marcar tanto, então eu acho que eles estão precisando de criação lá. Exatamente. Falando de Copa do Brasil, ontem nós tivemos um jogo da terceira fase ainda, né? Lá em Goiânia, o Vila Nova venceu o Bragantino do Pará por 2-0, abre vantagem para o segundo jogo, que acontece sábado, 4 da tarde, no Mangueirão, lá em Belém. E esse time do Bragantino é enjoadinho, viu, Marquinhos? É um time chato, né? É um time bom, toque de bola. Gostei desse time do Bragantino aí, embora tenha perdido por 2-0, o Vila Nova tem um time melhor. E o Danilo tá lá na reserva. O Danilo tá na reserva, o Alan tá machucado, né? Não sei se ele já recuperou, mas acho que o Alan tava machucado, não sei se participou, ontem eu não acompanhei esse jogo. Mas o Alan estava machucado, está se recuperando. Aí não sei se participou do jogo de ontem ou não. Eu acho que não. E o Danilo é o que era do Corinthians, né? Sim. Tá lá no... Corinthians, São Paulo, isso, Goiás. Tá lá no Vila Nova e ontem ficou no banco de reserva. Hoje nós teremos 3 jogos. Às 7h15 da noite na Vila Belmiro tem Santos e Vasco da Gama, hein? Bom jogo aí. O Vasco vai ter uma parada duríssima contra o Santos na Vila. Às 21h30, Maracanã, Fluminense, Santa Cruz. E 21h30 na Arena Condá, Chapecoense, diante do Corinthians. Tá esperando, o René é corintiano. Tá esperando um bom jogo do Corinthians, René? Entregou-se. O último jogo que eu assisti do Corinthians bom foi em 2015, Corinthians Atlético Paranaense, 4-0 na Arena. Só que eu falei que faz 11 anos que o Corinthians ganha os campeonatos, né? Tem sempre boas campanhas, é um time bem compacto, né? E o Corinthians achou um jeito de jogar aí na era Mano, Tite, agora Carille, né? Que traz resultados. Mas um bom jogo do Corinthians é uma coisa difícil aí. Como é que ficou o coração nessa semifinal? Nessas quartas de final, Ferroviária e Corinthians? A gente torce para Ferroviária, né? Somos araraquarense, gostamos de esporte. Não é todo ano que a Ferroviária chega, faziam muitos anos, né? O Corinthians aí tá sempre chegando. Nessas horas, somos araraquarense, né? Com certeza, né, René? Estou recebendo uma mensagem aqui do Carlos, lá de Gavião Peixoto, dizendo o seguinte: vendo o Ajax jogar, além de nos encher os olhos, nos enche de vergonha. Nosso futebol é tão ridículo quanto ao salário mínimo. Me dá uma vergonha, meu. Ave Maria, né? Mas é verdade. Ô René, como é que tá a campanha do time da Uniara na Liga Paulista? Copa Paulista. Nós temos 4 jogos, né? Perdemos 2, empatamos 1 e ganhamos 1. Precisamos agora de uma sequência melhor de resultados. Mas nesses 4 jogos pegamos Taubaté, que é o atual bicampeão da Copa, né? Pegamos a Intelli, que este ano está em São Carlos e está disputando a Liga Nacional. Na primeira partida empatou com o Carlos Barbosa em 2-2, é um grande time. E já fomos em Campinas, que é um lugar sempre difícil de jogar, né? Então, no começo foi um pouco ingrata a tabela. Esperamos agora ter uma sequência aí para fazer mais pontos. Principalmente Hortolândia, Botucatu, São Caetano e FIB. René, claro que não existe, esse jogo dá para perder, mas podemos dizer que esses 2 jogos aí não... Volto à situação que eu acabei de perguntar. Nunca é bom perder, mas são derrotas para times que vão estar lá na ponta, assim, não vão fazer tanta diferença na hora da classificação, e sim, a partir de agora, querem enfrentar o Hortolândia, adversários diretos. Essa é a hora de vencer? Perfeito, Marquinho. Nós acreditamos que se você pontua contra esses times, Taubaté, Pulo, é um ponto que faz muita diferença, porque os outros dificilmente vão conseguir esse ponto, né? Mas esses times aí vão ser os 4 primeiros classificados junto com o Dracena, já estão na frente, né?
E agora não, agora são times que nós vamos brigar pela vaga, né? São times que estão perto da gente. Hoje nós somos o 7º colocado, então nós precisamos fazer vitórias. E viu, Vaguinho, o pessoal mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, a gente repete no WhatsApp, né? 997963867, 997963867, o Mateuzinho aí nos auxiliando também no WhatsApp. A Regina, lá da Fonte, concordo com tudo que o Vaguinho falou sobre o futebol atual. E isso serve para a final do Paulista. Os dois times piores estão na final. Não vou dizer que são os dois piores, né? Mas, sei lá, o futebol... E não é só o Corinthians. A gente está falando do Corinthians e do São Paulo aqui, mas o Palmeiras não apresentou nada também. Né? O futebol é ridículo. Não seria e o Palmeiras nada... tinha obrigação de jogar um futebol bonito. E na minha opinião não seria nenhuma surpresa se algum time do interior estivesse na final. Claro. A gente viu a Ferroviária jogando um futebol bonito. O Red Bull, em grande parte do campeonato, fez um futebol bonito. O Santos apresentou um futebol bonito. Pô, mas a gente vê o Corinthians chegando lá, claro que tem os méritos de ter ganho um jogo, depois podia perder o outro. Mas a gente não vê futebol, a gente não vê um futebol legal nesses times, a gente não vê um futebol... O Palmeiras e São Paulo fizeram 2 jogos horrorosos, esse jogo de domingo foi horroroso. E não tenha dúvida que esse jogo de domingo, agora na Arena Corinthians, vai ser ruim também. É jogo de empate para ir para os pênaltis, enfim. Se sair um vencedor é 1-0, naquele 1-0 um grito danado. Não tem aquele bom futebol, não tem, acabou. Infelizmente, o pessoal... isso, Renê, eu acho que começa lá na base também. Quando a base é obrigada a ganhar, quando você começa a demitir técnico na base, porque não ganhou um campeonato, a base serve para você fortalecer, colocar no time de cima os garotos que se destacam, mas você é obrigado a ganhar. Às vezes você tira um talento ali para colocar um jogador de marcação para ganhar um jogo, para ganhar um campeonato. Isso vai sepultando aquele bom jogador, aquele jogador técnico, já não tem mais espaço para ele. O pessoal prefere um jogador de marcação, um jogador que chega junto. Hoje o preparo físico está prevalecendo ao invés da técnica. Então, é isso que tem acabado com o futebol. Quando os dirigentes começaram a cobrar títulos nas categorias de base, isso vai ter reflexo no futebol lá de cima, no profissional. Perfeito. E mais um agravante ainda, né? Você pega hoje em dia a Copa São Paulo em janeiro, virou um negócio, né? Com 80, 100, 120 times de empresário, né? Mesmo em grandes times do país, você pega, tem jogadores que o empresário coloca para jogar, né? E às vezes acaba sendo jogadores que não têm tanta qualidade, igual um garoto que não tem um empresário tão forte teria essa qualidade. Então a base acho que está muita coisa errada, muita. Na verdade isso tem acontecido com frequência, demissões, né, de técnicos, principalmente dos times grandes, quando não conseguem uma vitória ou um título no campeonato, geralmente são demitidos, né, Marquinhos? Sim. Esse novo técnico aí do Botafogo, que você comentou, né, que era técnico da base do Corinthians, né? Então Eduardo Barroca. Então, os treinadores pagam o pato aí, às vezes pelos próprios dirigentes, né? Como o Renê disse, é muito empresário. E hoje em dia até os clubes grandes estão começando a sofrer com isso. Claro, na verdade o Botafogo demitiu o técnico, o Zé Ricardo, e contratou o Eduardo Barroca, que estava dirigindo o Sub-20 do Corinthians, né? Mas o Botafogo faz isso por quê? Por necessidade financeira, né, Renê? Não tem dinheiro, você vai pegar um técnico. Se tivesse dinheiro, iria apostar num treinador mais tarimbado, mais de nome aí no futebol brasileiro. Então, por isso, às vezes que o time profissional e o time grande, ele utiliza o jogador da base, não só se tiver um fora de série na base, mas ele usa hoje mais por necessidade do que para dar oportunidade. Time que tem dinheiro hoje no futebol brasileiro, não usa o moleque da base. Podemos ver no Palmeiras e no Flamengo, por exemplo, né? O Palmeiras foi campeão quase todas as categorias de base o ano passado. Algum jogador foi para o time de cima? Na minha opinião, até injustiçado na seleção sub-20, o Rafael Papagaio era reserva da seleção sub-20. E não tinha um jogador melhor que ele, na minha opinião. Então, e não teve uma oportunidade no profissional. Emprestaram ele para o Atlético Mineiro. Foi para o Atlético. Ele não está nem jogando também. Não está. Não está e dificilmente. O Luan Cândido, aquele lateral esquerdo do Palmeiras. Agora eu vou perguntar para você como palmeirense. Quem faz mais gol, ele ou o Borja?
Eu ia fazer a mesma pergunta. Não é possível que na base do Palmeiras não tenha um cara melhor que o Borja e com o Antônio Carlos de zagueiro. Também concordo. Venderam o menino pro Barcelona, o zagueiro, e pra mim, eu concordo com o René, é muito melhor que o Antônio Carlos, eu não sou palmeirense, e o Papagaio é disparado melhor que esse Borja. Não, e aquele Luan Cândido, lateral esquerdo, que o Palmeiras vendeu agora, né? Nem lembro mais para onde ele foi, mas o Palmeiras acabou vendendo ele. Ele merecia uma chance lá, porque é um moleque muito bom, talentoso, e eu não tenho dúvida que ele é melhor que o Diogo Barbosa e que o Vitor Luiz. Mas ele não tem chance. Por quê? Porque o time tem dinheiro, não aposta na molecada da base, vai apostar em medalhões e contratações de medalhões. E o René disse bem, o Flamengo segue o mesmo caminho, né? Nós vamos para mais um intervalo? Vamos para mais um intervalo e a gente volta para o último bloco da nossa Janela Esportiva. Um instante só e a gente já volta. Peguei o Marcelão no pulo lá. E começa a campanha de vacinação contra a gripe de 2019. Quem pode tomar a vacina? Conversaremos sobre isso e muito mais com a pneumologista doutora Ticiane Ribas. E como nada é tão importante quanto cultivar relações saudáveis, teremos dicas com a psicóloga e psicanalista Luciana Marquesan sobre relacionamento. Além da cozinha mais saudável da TV Cultura Paulista, comandada pela personal cook Daniela Borsari Ruinho. Espero todos vocês. Conexão Saúde, todas as quartas, às 10h30 da noite, na TV Cultura Paulista. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gali, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Única FM, agora com mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM, 101,3. Líder em audiência qualificada. Paulistão 2019. Apoio cultural. Na Atri Fiat é muito mais negócio. Vem pra Atri, ao lado do Shopping Jaraguá. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço.
Ei, Marcelo, grande Marcelo, hein? Tem um recadinho super importante para você aqui da Atri Fiat. Antecipe seu Fiat Zero na Atri Fiat. A Atri preparou condições incríveis para você antecipar agora o seu tão sonhado Fiat Zero. E o melhor, a Atri está com taxa zero para toda a linha Fiat. E se você gosta de hatch, a Atri tem oferta super especial no Mobiase 1.0 Flex 2019 e no Argo 1.0 Flex 2019. É só ir conferir e não se arrepender. Também tem Cronos com condições imperdíveis para você empresário, com CNPJ, produtor rural e taxista. Tá esperando o quê? Vai logo para a Atri e antecipe o seu Fiat com taxa zero agora. A Atri Fiat fica ao lado do Shopping Jaraguá. Se preferir, ligue 3303-9000 Atri Fiat. E o meu recado agora também, recado importante, é da Drogarias Poupa Aqui. Na hora de comprar seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto na Drogarias Poupa Aqui, onde você encontra uma equipe qualificada e farmacêutica em tempo integral para melhor lhe atender. Veja alguns dos benefícios para você comprar na Drogarias Poupa Aqui. Descontos em todos os medicamentos todos os dias da semana. Para alguns genéricos de uso contínuo, tem a promoção da quarta caixa, ou seja, você levando 3 caixas do medicamento, a quarta caixa sai por apenas 1 centavo. Além disso, a Drogarias Poupa Aqui parcela suas compras no cartão de crédito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h30, ao sábado das 8h30 da manhã às 17h30. A Drogarias Poupa Aqui fica na Rua 3, número 896, em frente à Casa da Cultura. Drogarias Poupa Aqui, preço baixo é aqui. Um abraço ao pessoal nos assistindo, Vaguinho. O Mário José Pinto ao Mário. Está sempre acompanhando também os campeões da bola. Um abraço também ao Dr. Wellington José Pinto, grande dirigente que a Fiovera teve aí, tem ainda na sua história viva. Robertinho Reis, árbitro, também mandando um abraço para o Renê, família da Andréia lá, o seu Luiz Carlos, a Dona Vera. E o Leandro Furlan mandando um abraço aqui, um abraço primo, é seu primo. É meu primo, Leandro, irmão do André, André lá do Box 36 Auto Center. Grande abraço pro André, pro Leandro, esse pessoal bacana que está sempre acompanhando a gente. E o Mário é o que fez a travessia do Canal da Mancha. Isso. Deu aquela entrevista sensacional para nós aqui, né? E o grande desafio que ele Mário, teve, um grande abraço, hein? Um abraço a ele, é o pai dele, o doutor José Wellington Pinto, né? Que figura marcante na vida da Ferroviária Marquês. Isso mesmo. Renê, uma pergunta aí, claro que respeitando Hortolândia, respeitando Botucatu, mas você já está preparado psicologicamente para Guaratinguetá e Dracena? 2 maratonas aí de mais de 2.000 quilômetros numa semana só? No dia 6, uma segunda-feira, nós vamos em Guaratinguetá, né, enfrentar o Ioca, 450 km para ir, 450 km para voltar, né? Na terça vamos dar folga, quarta vamos treinar, quinta vamos treinar e sexta-feira vamos em Dracena, a mesma distância, né? Uma viagem aí de 8 horas para ir, 8 horas para voltar devido às estradas ainda. Essa semana precisamos de uma preparação diferente, principalmente psicologicamente, né? Renê, e ainda mais com esse desmanche que você teve, né? Quantos jogadores saíram? Vocês já estão buscando já peças para suprir essas faltas? Saíram 3, né? Sendo que 2, o Rodrigo e o Rafael, o ano passado foram importantíssimos, né? Junto com o Deison, talvez os 3 melhores jogadores. Estamos atrás, né, de contratar, esperamos até a semana que vem fazer 1 ou 2 contratações para fortalecer o elenco novamente. Tá certo. Ô Marquinhos, agora aproveitando o espaço para falar de Ferroviária, quais as novidades aí? Tem alguma novidade na Ferroviária? Olha, Vaguinho, a gente comentava ontem, né, dentro do balanço geral pela cultura AM do volante Daniel, que já está na cidade, a informação que a gente tem é que ele já está na cidade, falta assinar o contrato, as partes burocráticas, mas já estaria na cidade. Além dos 4 que ainda podem sair, Vaguinho, a Ferroviária tem uma lista já aí de 16, 18 jogadores, contando com jogadores da base que já estão trabalhando já há algum tempo com o Vinícius. O Pedro do Rio e o Richard, que são meias e atacante, o Luiz Felipe zagueiro, Bruno Moraes recém-contratado, o Alisson lateral direito, Dante zagueiro, Kaique volante, Raniel zagueiro, Rafael Luz meia atacante, o Ícaro meio campista, o Gabriel Leite e o José Guilherme goleiros e o Rodrigo Celeste volante, além dos 2 que a gente citou, né? O Pedro do Rio e também o Richard, além dos 4 que ainda podem ser negociados e devem ser negociados. O atacante Jorge Eduardo, o volante Igor Meritão,
o atacante Felipe Ferreira e o lateral esquerdo Arthur. E a Ferroviária ainda buscando até o final dessa semana poder anunciar mais jogadores, a chegada de novos jogadores para reforçar o time. O que vem atrapalhando a Ferroviária, e não só a Ferroviária, outros clubes também, que perderam jogadores para essas novas competições. Primeiro foram as boas campanhas, e segundo é que alguns atletas que ainda estão sendo negociados estão em competições e com contratos vigentes, por isso que a Ferroviária não pode anunciar ainda e não deve anunciar, porque isso pode ainda acabar atrapalhando a própria negociação do clube. A gente vê na semifinal do Campeonato Paulista, da Série A2, né? O Santo André e Água Santa, e Inter de Limeira e 15 de Piracicaba. Com certeza virão alguns jogadores dessas equipes para a Ferroviária. Ah, com certeza. Do 15 de Piracicaba, que eu gosto do futebol dele já há muito tempo, não da época do Real Macena. É um goleador nato. Seria um bom jogador. Não sei se o 15 seguraria, vamos ver o que tá segurando aí essa situação do Macena lá no 15. Na minha opinião, seria um bom jogador para a Ferroviária. O pessoal ainda perguntando do Igor, né, que é o atacante que está no departamento médico, segue se recuperando. Foi uma lesão até um pouco mais séria, que acabou atrapalhando a vida do Igor e principalmente da Ferroviária, que é detentora do passe do atleta e não pode usar o atleta. E faz um tempão que ele está parado, sim, né? É uma lesão complexa, né, da contusão do Igor, e ele não fez cirurgia, né? Não fez, e essa lesão ele sofreu no Sport Recife e não teve o tratamento adequado lá no esporte. Infelizmente. Agora, Marquinhos, a pergunta que eu fiz ontem lá no Balanço Geral na Rádio Cultura, faço para você agora. Jorge Eduardo, Igor Meritão, Felipe Ferreira e Arthur. Há a possibilidade deles ficarem na Ferroviária? Ou é muito difícil? Eu acho muito difícil pela questão financeira. A Ferroviária teria que adequar a condição desses dois atletas, que é um salário um pouco mais alto, para as pretensões de Copa Paulista e Série D do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade? Sim, se houver um acordo, mas eu acredito que não, por eles terem mais de uma equipe já interessadas nele. Se eles não forem para alguma, tem uma outra já de prontidão aí atrás. Porque não foram negociados ainda, o salário deles é um pouquinho alto do que a Ferroviária tem como base para a Copa Paulista e também Campeonato Brasileiro da Série D, a não ser que houver aí um acordo entre o clube e os jogadores, eles não forem transferidos e reduzirem o salário, né, Marquinhos? Reduzirem o salário. Pode ocorrer. Vamos aguardar aí o que o técnico da Ferroviária vai ter de peças. A gente falou também no destaque, né, das categorias de base. Amanhã à tarde na Fonte tem o Paulista Sub-20, Ferroviária e Capivariano. Às 15 horas na Fonte Luminosa. Segundo jogo, o time já estreou com vitória contra a Ponte Preta lá em Águas de Lindóia. Tenta a segunda vitória contra o Capivariano amanhã lá na Fonte. Sexta-feira, 5 da tarde, tem a equipe feminina jogando contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E no sábado em Matão, Sub-15 e Sub-17 enfrentando a Matonense. É um final de semana recheado aí de jogos para o time das categorias de base da Ferroviária e o futebol feminino. Isso, o time Sub-20 jogando, como eu disse, já amanhã, o feminino na sexta e o Sub-15 e Sub-17 sábado. Das 4 equipes que vão jogar, 2 em casa. Quinta, o Sub-20 e sexta, o feminino. O time feminino da Ferroviária enfrentou o São Paulo, vai enfrentar o Santos e depois o Palmeiras. Sim, os 3 grandes. Mas é legal, né, Marquinhos? Campeonatos diferentes, né? O São Paulo e o Palmeiras pelo Campeonato Paulista e o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Desafios difíceis para a Tatiele aí dar uma ajeitada nesse time. 3 desafios, né? 3 desafios importantes. Então vamos ver como é que se comporta o time de futebol feminino da Ferroviária. Foi muito bem contra o São Paulo lá em Cotia, principalmente no segundo tempo. Outro recadinho importante que eu tenho para você aqui é do Cicobi, hein? E agora o meu recado é do Cicobi, que é o maior sistema de cooperativismo do país. O Cicobi presta serviços financeiros aos seus associados, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos, consórcio e muito mais. Não é banco, mas oferece tudo o que você precisa de um banco. Atende pessoa física e jurídica. É uma cooperativa de crédito completa onde os proprietários são os próprios associados, inclusive com direito à participação nas sobras após o fechamento de balanços. É uma instituição segura, tem o fundo garantidor como o de qualquer banco e já são mais de 5 milhões de associados em todo o país.
Quer mais informações? Então passe do Cicobi, aquela da Avenida Barroso, número 350, entre as ruas 1 e 2, e fale com uma das gerentes. E para você que é da cidade de Matão, procure a Cicobi aí também, na rua Rui Barbosa, 1075, no centro. Cicobi, faça parte. E voltando a falar de futsal, a gente havia comentado, né, do futsal de Araraquara, que joga segunda-feira no Gigantão contra a equipe de Baté. Fica aí a convocação para a torcida prestigiar a equipe do técnico Egídio, que vem fazendo um belo trabalho também no futsal de Araraquara. Tem a equipe do Renê amanhã, 8 horas da noite, no Gigantão, também com portões abertos contra Hortolândia, véspera de feriado. Então fica a convocação para a torcida também comparecer amanhã no Gigantão, porque já é uma coisa que já está cansando, viu? A gente pede, viu, Vaguinho, o pessoal ir no ginásio. Os últimos jogos do Renê, parecia que o Renê estava treinando no ginásio. Ginásio vazio. Aí o time disputa a Copa Paulista, que é a Liga Paulista, que é todo respeito à Liga Futsal, é um nível altíssimo, mas o futsal paulista é o melhor que tem, dos estaduais. E não tem ninguém no ginásio. E se estivesse cobrando, a gente poderia falar, não, está cobrando, o ingresso está caro, mas está de graça. Aí quando a Araraquara não tem uma equipe competitiva, ou não tem uma equipe em campeonatos, aí a cidade, mas a gente não tem time. Por que Matão tem, por que São Carlos tem? Uma hora a gente perde, e depois não adianta reclamar, gente. E a gente já falou disso aqui, né, Renê? Sei lá, fica até chato, né? Porque o pessoal não acompanha mesmo, né? É um público muito pequeno, né? Eu volto a falar, né, o que eu falei as outras vezes. Nós temos 2 basquete em alto nível, nós temos 2 times de futsal em alto nível, nós temos o time de futsal do Egídio, que faz belas campanhas, foi finalista o ano passado. Nós temos agora um Rende jogando o Campeonato Paulista. Então, nós temos várias modalidades em vários desportos diferentes. Então, não tem nem aquele argumento, mas eu não gosto de futsal, vai assistir o basquete. Eu não gosto de basquete, vai assistir o Rende. Você tem várias modalidades para assistir. Compareça, torça pelas nossas modalidades. Na verdade fica até esquisito, né, Marquinhos? Sim, é difícil. Tanta modalidade esportiva em Araraquara e falta o público ali para acompanhar, para incentivar. E falta de divulgação. Fazer um jogo com o ginásio vazio é chato, hein? E falta de divulgação não é, porque a gente vê o trabalho feito pela assessoria da Uniara Futsal também, que nos envia o material, o próprio Renê sempre enviando. Os nossos companheiros de imprensa que trabalham aí no dia a dia com a gente, também fazendo a divulgação, a gente aqui na TV, tanto na Rádio Cultura, e o pessoal não vai, isso que é triste. Agora, falando desse jogo de segunda-feira diante de Hortolândia, né? Não, amanhã. 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 8. Segunda-feira é o outro time. Segunda-feira é outro time. A sua análise lá, é para vencer? Teoricamente, precisamos fazer 3 pontos, né? O time de Hortolândia tem 2 jogadores muito bons, jogadores de drible, né? Precisamos inibir esses jogadores. Sabemos que precisamos colocar uma intensidade boa na partida, porque eles têm uma defesa bem postada. Acreditamos, se fizermos essas 2 situações, temos condições de fazer 3 pontos. Esse campeonato é turno e retorno ou turno único? Turno único, 12 equipes, 11 rodadas, né? Classificam-se 8. Até agora foram 4 rodadas. 4 rodadas. Então é importante. O time tem 2 derrotas, 1 vitória e empate. É importante que ganhe amanhã, né? Perfeito. Amanhã ganhando iríamos a 7 pontos. Depois vamos sair 2 vezes, né? Vamos a Botucatu e São Caetano. São 2 jogos difíceis, fora de casa, onde pontuar é um pouquinho mais complicado. Tá certo. Ô Marquinhos, só voltando a falar um pouco de futebol aqui, dos times grandes do futebol paulista, hoje acontece o julgamento do Cleison, do Corinthians, né? Não vai dar nada. Ele iria ser julgado na segunda-feira, aí tivemos aí adiado o julgamento. Como é só de segunda-feira, fizeram um extra aí pro... Será que foi o São Paulo que pressionou alguém do São Paulo? Mas a informação que eu tenho é só ser mais disciplinar. Ele não vai Na verdade, ele xingou o Rafael Claus naquele jogo no Pacaembu contra o Santos, né? Ele ofendeu o Rafael Claus, que foi o juiz da partida, e ele vai ser julgado. Quero ver como vai ser o encontro dos dois domingo. Então, o Rafael Claus apita domingo o jogo, né? E o Cleison, se for punido, eu acho que o Corinthians entra com efeito suspensivo, né? Porque esse tribunal pune, mas aí consegue eliminar. E hoje o Cleison tem sido o grande jogador do Corinthians, né? O jogador ali que está se destacando mais no Corinthians. E um detalhe, se o São Paulo tinha esperança de gols domingo com o Pablo, pode perder as esperanças. O Pablo opera amanhã um cisto artrosinovial na região lombar da coluna. Vai tirar o Pablo um mês dos gramados. Que coisa, né, Marquinhos? Ele jogou no Atlético Paranaense
todo esse tempo, chega pro São Paulo, já se machuca, né? Sim. Ele que é um artilheiro, né? Um jogador importante aí pro esquema do técnico Cuca. Mas São Paulo, o Cuca vai achar com certeza um outro substituto do Pablo. Falando do Santos Futebol Clube, ontem o Santos anunciou de forma oficial a contratação do volante Jobson, que brilhou aí vestindo a camisa do Red Bull no Campeonato Paulista. Foi um dos grandes destaques do time de Campinas. Ele fez o gol aqui na Ferroviária, na Fonte, na vitória por 2-1, né? Viu, um detalhe, a gente estava falando do julgamento do Cleison. Já aconteceu. Agradecer o Zoco que está sempre nos acompanhando, companheiro nosso também, no dia a dia de trabalho. Levou apenas uma advertência em julgamento do TJD e pode jogar a final. Zoco, um abraço, obrigado aí por ter nos mandado. Atacante que foi julgado por ter xingado Rafael Claus, recebeu apenas uma advertência, está no jogo. Mas o que adianta não adiar o julgamento de segunda-feira para outra segunda, aí fazer um julgamento extra e advertir o jogador? Sim. Eu não entendo. Tem certas coisas que acontecem aqui no Brasil que eu vou falar para você, viu? É coisa do Brasil. de se admirar. Renê, um grande abraço para você. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com os campeões da bola. Leve o nosso desejo de boa sorte para o time, para todo o time da Uniara de Futsal, e um ótimo jogo amanhã. Eu que agradeço, o público compareça, vai assistir uma grande partida. Queria mandar os parabéns para minha mãe, faz 65 anos. Oh, que beleza. Qual é o nome dela? Versilia. Versilia, um grande beijo para a senhora. E um beijão para a Marina e para a Evelise, que sempre assiste o programa. A Marina adora. A Marina é do René que esteve aqui com a gente, uma simpatia. E um abraço também, Vaguinho, ao nosso companheiro também, locutor também, o Fernando Barra, está sempre nos acompanhando. Ele falou, tá mandando a do Cleison aqui. Tá certo, grande abraço para ele. Tem um destaque final aí, Marquinhos? Destaque final para a Ferroviária, a expectativa aí de chegar novos jogadores aí essa semana pro time do Campeonato Paulista. Tá certo, e nós estamos fechando Copa Paulista e Série D, o Campeonato Paulista ano que vem. O Campeonato Paulista ano que vem. Nós estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Voltamos amanhã às 11 da manhã. Um abraço e tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.